A diferença entre o covarde e o corajoso é que o corajoso ele vai apesar do medo. O covarde ele se torna um escravo do medo. A maior parte das pessoas que não conseguem sucesso na vida, e seja lá o que sucesso quer dizer para você, tá? Pode ser dinheiro, pode ser família, pode ser viajar. Essas pessoas, elas acabam pecando em um dos 4 pilares que eu vou falar agora, tá bom? São 4 pilares. O primeiro pilar é o que eu chamo de mindset. É a maneira como você pensa, a maneira como você vê o mundo, as suas crenças, os seus medos, os seus valores, como é que você reconhece seus valores, a sua visão de mundo. Então esse é o primeiro pilar. Como é que você vê o mundo? Como é que é a sua visão de mundo? O segundo pilar é você ter uma estratégia. Muita gente peca na estratégia, muita gente até acredita que pode chegar lá. Então o primeiro pilar, o mindset, é a questão de crença. Você acredita que você pode chegar lá? Se você não acredita que é possível, se você não acredita que é possível para você, ou seja, não, o meu caso é particular. Se você não acredita que você consegue, eu conseguiria se eu não tivesse XYZ, ou então eu não tenho força de vontade suficiente. E se você não acredita, não adianta, você não vai nem tentar chegar lá. Agora, muita gente acredita, mas não tem nenhuma estratégia. Então, o que é estratégia? Estratégia é uma receita que você faz com 3 ingredientes. Os teus recursos internos, o que você tem, o teu ambiente externo, o ambiente onde você vive e o teu objetivo. Qual o objetivo que você tem? Para onde você quer ir exatamente? Se você não sabe para onde você quer ir, ou se você vê esse objetivo como muito longe, você não acredita que você consegue chegar lá. E a gente vai lá para o primeiro ponto, que é a estratégia. Se você olha para os teus recursos internos e se acha pequeno demais, menor, não, eu não tenho nada, eu não sei nada, então a gente volta lá para trás no primeiro ponto. O primeiro ponto, o mindset, a maneira como você vê o mundo, a tua visão de mundo, ela influencia em todas as suas decisões, em tudo que você vê. Tem uma frase que eu gosto muito que é: o peixe não sabe que a água existe. O que significa isso? Que o peixe ele está imerso num ambiente que para ele é a realidade, mas aquilo é só parte da realidade. E então, se você não consegue enxergar direito os seus objetivos, porque você está com a água, turva, você está dentro da água turva. Se você não consegue enxergar direito quem é você, os teus recursos internos, se você não consegue enxergar direito o ambiente externo, você não consegue traçar uma boa estratégia. Mas se você tem um mindset adequado para o teu objetivo, você enxerga o objetivo, você tem os recursos internos, você olha e fala: eu tenho esses recursos aqui, o que eu consigo fazer com isso? E se você sabe exatamente qual é o ambiente externo, legal, você tem o segundo pilar. Então o primeiro é mindset, o segundo é a estratégia, que é uma receita que você faz com objetivo, recursos internos, ambiente externo. A gente vai para o terceiro pilar. O terceiro pilar são as capacidades. Talvez você não tenha a capacidade de chegar lá. Não ainda. Você conseguiria chegar lá se você estudasse um determinado assunto. Não, para eu me tornar por exemplo, uma celebridade, eu tenho que aprender a atuar. Para eu me tornar um grande empresário, eu tenho que aprender gestão. Tem um monte de ensinamentos que você tem que adquirir, conhecimentos que você tem que adquirir para você chegar lá. E isso faz parte da estratégia, porque você olha e fala o seguinte: bom, os recursos internos que eu tenho são esses daqui. Aí você lista os recursos internos. Então eu não sei isso. Bom, se você não sabe aquilo, você tem que aprender. Então você não tem o quê? A capacidade. O empreendedor, ele precisa de visão, coragem e capacidade. O que é a visão? É o teu objetivo. O que é a coragem? Também está lá no primeiro pilar, que é o mindset. É você acreditar que você pode e você ir. E não adianta ter crença e não ter a coragem, tá? Não adianta você, não, eu posso ir sim, mas eu tenho medo. Não, você tem que ir. Então, com isso daí, é importante que você tenha, primeiro, o seu mindset adaptado, é a primeira coisa, tá? A primeira coisa. Depois disso, a estratégia e aí depois disso, as capacidades. E depois disso, você tem que ter a persistência. Cara, é aí que muita gente erra. Porque o cara, ele olha e fala o seguinte: putz, eu tô cansado, ou então, não, hoje não vai dar, ou então eu começo amanhã, ou então, nossa, tá mais difícil do que eu imaginava. Ele não tem a persistência. E para você ter a persistência, porque você não mira um objetivo para chegar lá.
você mira um objetivo e continua até chegar lá. A diferença entre para e até, que eu sempre falo, que são duas palavrinhas, mas são duas palavrinhas muito poderosas, e a diferença entre essas palavras faz com que você seja resiliente e persistente ou que você seja um desistente. E as pessoas não falham, elas desistem. Lembra sempre disso. Você não falha, você desiste. Porque se você não desistir, você não vai falhar. Agora, como que você adquire essa persistência? Quando você desfruta do caminho, não só do objetivo. O objetivo, ele tem que ser ardentemente desejável. Você está no ponto A e você quer chegar no ponto B. Então, para você chegar no ponto B, aquele ponto B tem que ser um ímã violento para te atrair. E se ele não for ardentemente desejável, se você não olhar e falar, cara, eu quero chegar lá, você não vai conseguir chegar lá. Então, porque a dor do caminho vai fazer você sofrer demais se você não tiver um significado. Dor não é opcional. Dor acontece. A dor, ela acontece. O sofrimento é opcional. Ok? Lembra sempre disso. A dor é inevitável. O sofrimento é opcional. Sofrimento é quando você não dá sentido para a tua dor. Então, Conrado, eu tô sofrendo aqui porque tá doendo e eu não vejo nenhum sentido nisso. E aí você sofre. Mas se você vê sentido, eu estou pegando esse ônibus lotado todo dia porque o meu emprego é que me dá dinheiro para eu pagar a faculdade da minha filha, para ela ter uma vida muito melhor do que a minha. Ok, então você não sofre, você transforma aquela dor em orgulho. Cara, eu consigo fazer isso, e eu tô fazendo isso pela minha filha, e a partir daí você consegue persistir. Então eu tenho um conceito que se chama combustível emocional. Quer dizer, quanto mais combustível emocional você tem, que seria a motivação, só que existem várias maneiras de você conseguir combustível emocional. E quando você consegue esse combustível, seja por um ponto B ardentemente desejável, que atua como um ímã para atrair você, seja por estratégias em que você aumenta o seu combustível, sabendo quais são os elementos energizadores que você tem. Então, quando você tem estratégias para aumentar o seu combustível emocional, você persiste, você continua até chegar lá. Então, quais são os 4 pilares, que é por isso que as pessoas pecam, elas não conseguem ganhar dinheiro, não conseguem subir na carreira, bom, e por aí vai. Primeiro pilar é o mindset, são as suas crenças, são os medos que você tem, a tua visão de mundo. Então lembra, o peixe não sabe que a água existe, você vive numa realidade que você acha que é a realidade, mas ela é a sua realidade. Ela está deturpada pela água que está em volta de você e que você nem sabe que ela está lá. Então primeiro é o mindset, depois a estratégia, que são a receita que você faz com 3 ingredientes, que são o teu objetivo, os recursos internos que você tem e o ambiente externo que você vive, e que vai ter desafios e oportunidades para você que vão atrapalhar ou ajudar você para você chegar até o teu objetivo. Depois disso, você vai ter as capacidades, você tem que saber o que fazer para chegar lá, e depois disso você tem que ter a persistência, o combustível emocional para você realmente chegar lá.